Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula Premium simulado comentado do preparatório Radiologia em Casa. O nosso simulado comentado de hoje é para o concurso público da Prefeitura de Peruíbe, Estado de São Paulo, promovido pela banca Fundação VUNESP. Lembrando que a Fundação VUNESP é a banca responsável pelo concurso público da Unifesp, um concurso público federal que está com data prevista para o dia 1º de setembro. Então você que é de São Paulo e vai prestar o concurso da Unifesp, aproveite muito bem esse simulado, pois ele é baseado na mesma banca. Nós preparamos um caderno de questões com muito carinho para vocês e a partir de agora nós daremos início à correção e comentários das questões. Iniciando, turma, com a nossa questão de número 1. O método mais utilizado na prática médica para avaliação dos pulmões, corações e vasos, mediastino, pleura e diafragma, além dos ossos da caixa torácica, ainda continua sendo a radiografia de tórax. Isso se deve pelo seu valor diagnóstico, pela sua simplicidade de execução e pelo seu baixo custo. Cabe então ao profissional em radiologia ter completo domínio e conhecimento das técnicas deste exame. Sobre a radiografia de tórax, é correto afirmar. Turma, isso aqui é bem perfil VUNESP, tá? Essa questão é de uma prova, copiei ela na íntegra para vocês terem uma noção de como a banca cobra. Lembrando que a referência mais utilizada pela banca VUNESP é o Bontrager, então baseie-se a partir da 8ª edição. Certo? Alternativa A maior distância entre a ampola e o filme acaba resultando em maior ampliação e maior definição dos contornos. Olha só, turma, maior distância entre a ampola e o filme radiográfico, de fato, trará uma maior ampliação. Na verdade, não. A gente coloca uma distância entre o emissor e o receptor de imagem maior justamente para reduzir a magnificação da área cardíaca, ou seja, reduzir a ampliação. Então já está incorreto. Então a alternativa A nós sabemos que já não é verdadeira. Letra B. A identificação com a numeração da radiografia, os dados do paciente, o nome ou o código do técnico deve estar sempre à direita do paciente e do observador ao ser analisado. Turma, aí as identificações, informações do paciente, elas sempre vai ficar à direita do paciente, à esquerda do observador. Então a segunda alternativa também está incorreta. Observe que a banca ela sempre traz ali informação quase que 100% verdadeira, mas algum detalhezinho torna a alternativa incorreta. Então banca VUNESP irá requerer de vocês extrema atenção na hora de fazer a prova. Alternativa C, na penetração adequada, deve-se observar no PA somente o terço superior da coluna torácica, enquanto os 2 terços inferiores desaparecem gradualmente atrás do pedículo vascular e do coração. Essa afirmativa está correta. Letra D. No perfil, a densidade da coluna vertebral deve seguir em um gradiente que vai de hipertransparente superiormente ao hipotransparente inferiormente. Essa daqui é mais uma alternativa que a banca inverteu as informações. Ela vai de hipotransparente superiormente a hipertransparente inferiormente. Então a banca fez uma inversão das informações, alternativa também incorreta. Por fim, a letra E, a radiografia apresentará rotação quando as extremidades mediais das clavículas estiverem equidistantes da linha média, onde se situam os processos espinhosos das vértebras torácicas. Na verdade, a radiografia não apresentará rotação quando as extremidades mediais das clavículas estiverem equidistantes. Portanto, questão de número 1, observem que é uma questão bem extensa, cujas alternativas estão extensas também, e a banca faz sempre esse jogo de colocar ali pequenos detalhes nas alternativas que as tornam incorretas. Então, lembre-se, prova VUNESP exigirá de vocês muita atenção. Questão de número 1, gabarito, letra C. Questão de número 2.
sobre as técnicas radiológicas referentes ao tórax, assinale a alternativa que corretamente relaciona a incidência com as suas indicações. Alternativa A, PA penetrado, estudo do lobo médio e língula. Alternativa B, PA em inspiração e expiração, estudar os espaços retroesternal e retrocardíaco. Alternativa C, perfil, pesquisar enfisema valvular. Letra D, apicolordótica, estudo das estruturas do mediastino. E letra E, incidência de Laurel, pesquisar líquido na cavidade pleural. Nós sabemos que a incidência apicolordótica ela é utilizada para avaliação dos ápices pulmonares, de uma forma que o paciente é posicionado e as clavículas serão projetadas acima dos ápices pulmonares. Já a incidência de Laurel ela é utilizada para avaliação de derrame pleural ou pesquisar líquido na cavidade pleural. Portanto, questão de número 2, gabarito, letra E. Eu trouxe aqui uma imagem ilustrativa do posicionamento, cedida pelo nosso querido amigo Tafarel Williams, do perfil @souradiologia, e aqui uma imagem de um caso específico de paciente com derrame pleural, posicionado inclusive na mesma posição que o Tafarel está ali, onde a gente consegue ver que a margem costal, margem das costelas, onde, se a gente observar na imagem de cima, o tórax, o pulmão deveria estar presente, a gente observa que aqui não está, a gente tem essa margem aqui, que é uma margem onde temos presente líquido na cavidade pleural, que nós chamamos de derrame pleural, e é possível avaliar com muito mais precisão, utilizando-se a incidência de Laurel. Portanto, questão número 2, gabarito, letra E. Questão número 3, em relação aos riscos ocupacionais em biossegurança, é correto afirmar que as radiações ionizantes e não ionizantes são enquadradas como um risco. Alternativa A, físico. Alternativa B, químico. Alternativa C, biológico. Alternativa D, ergonômico. E alternativa E, mecânico. Turma, de acordo com a NR1, em seu anexo número 1, que traz os termos e definições, são classificados como agentes físicos qualquer forma de energia que, em função da sua natureza, intensidade e exposição, seja capaz de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. E como exemplos desse tipo de agente físico, nós temos ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes e radiações não ionizantes. Portanto, em relação aos riscos ocupacionais em biossegurança, é correto afirmar que as radiações ionizantes e não ionizantes se enquadram como um risco físico. Portanto, sendo assim, questão de número 3, gabarito, letra A. Questão de número 4, um sistema digital fluoroscópico móvel tem como parte integrante. Alternativa A, o magneto. Alternativa B, o transdutor. Alternativa C, as bobinas de gradiente. Alternativa D, as bobinas de radiofrequência. E alternativa E, a torre do intensificador de imagem. Olha só, basicamente a questão quer saber, dentre as alternativas apresentadas, aquela que faz parte, ou seja, é uma parte integrante de um equipamento fluoroscópico. Quando nós vemos a letra A falando do magneto, nós sabemos que este faz parte de um equipamento de ressonância magnética. O transdutor faz parte de um equipamento de ultrassonografia. As bobinas de gradiente e as bobinas de radiofrequência, assim como o magneto, fazem parte do equipamento de ressonância magnética. Portanto, a nossa questão de número 4 traz como gabarito a letra E. A torre do intensificador de imagem faz parte do fluoroscópio. Portanto, questão número 4, gabarito, letra E. Questão número 5, assinale a alternativa correta relacionada à física das radiações. Sempre que a banca pede a correta, ela vai te trazer alternativas bem próximas do que é certo, mas com definições, pequenos pontos, pequenos trechos, às vezes uma única palavra, tornando-as incorretas. Então estejam sempre atentos a isso. Alternativa A, a unidade de energia de um fóton é o eletrovolt. Até aqui ok. E os seus múltiplos? O keV, correspondente a 1 milhão de eletrovolts,
e o MeV, correspondente a 1 bilhão de electrovolts. Essa afirmativa, turma, está errada. 1 keV corresponde a 1000 electrovolts. Já 1 MeV corresponde a 1 milhão de electrovolts. Observe que a banca trouxe tudo certinho, apenas o quantitativo correspondente a cada um dos múltiplos está errado. E ela coloca isso logo na letra A para confundir o aluno e ele acaba marcando essa opção. Letra B. O efeito fotoelétrico, a absorção, é predominante para as energias baixas e números atômicos altos. Essa afirmativa está correta. Letra C. Quando se trata de interações da radiação eletromagnética, quanto maior a energia do fóton, maior a chance de ocorrer uma interação fotoelétrica. Observe que ela contradiz a letra B. A letra B diz que o efeito fotoelétrico é predominante para energias baixas. A letra C está falando que quanto maior for a energia, maior a chance de ocorrer uma interação fotoelétrica. A letra C está incorreta. Por quê? Quanto maior for a energia do fóton, maior será a chance de ocorrer o efeito Compton, que é o efeito de espalhamento. Letra D. O espalhamento predomina para energias mais baixas e números atômicos mais altos. Está incorreta. O espalhamento, o efeito Compton, ele ocorre com energias mais elevadas e ele independe do número atômico, que é o Z aqui. Colocou Z mais alto, o Z corresponde a número atômico, ok? Letra E, os raios X são radiações de natureza diferente da radiação gama, ondas eletromagnéticas, apresentando características diferentes, apesar de serem iguais em sua origem. Essa afirmativa também está errada. Raios X e radiação gama, raios gama, são ambos radiações eletromagnéticas e ambos possuem a mesma natureza. A principal diferença entre eles é a origem. Por quê? Os raios X são geralmente emitidos por elétrons fora do núcleo, enquanto os raios gama são emitidos pelo núcleo. Portanto, questão de número 5, gabarito, letra B. Questão de número 6. Assinale a alternativa em que o conceito está corretamente relacionado ao princípio da otimização. Alternativa A. Nenhuma prática envolvendo a exposição a radiações deve ser adotada se dessa prática não resultar um claro benefício para o homem ou para a sociedade. Turma, essa definição está correta, mas ela não corresponde ao princípio da otimização, e sim ao princípio da justificação. Letra B. Esse princípio deve nortear todas as etapas do uso médico da radiação. Essa afirmativa está correta. Lembrando que quando a gente fala em princípio da otimização, a gente tem sempre que lembrar lá do princípio Alara, doses tão baixas quanto razoavelmente exequíveis. E esse é o princípio que deve nortear todas as etapas do uso médico da radiação. Alternativa C. Os limites de dose não se aplicam às exposições médicas. Entretanto, sempre que possível, devem ser observados os níveis de referências internacionais. Essa afirmativa também está correta, mas ela corresponde ao princípio da limitação de dose. É importante frisar mais uma vez que a limitação de dose ela não se aplica à exposição médica. Nós vamos trabalhar aqui nas exposições médicas o princípio da otimização, doses tão baixas quanto razoavelmente exequíveis. Mas eu não posso limitar, por exemplo, a quantidade de radiação ou a quantidade de exames que uma pessoa pode fazer dentro de um ano ou não. Por isso a gente trabalha a otimização, sempre usando doses tão baixas quanto razoavelmente exequíveis. Letra D. A exposição dos indivíduos deve ser sujeita a limites de dose estabelecidos. Bom, aqui quando a banca coloca indivíduos, eu estou entendendo o indivíduo como o IOE, o indivíduo ocupacionalmente exposto, embora ela não tenha colocado de forma completa e clara. Se nós entendermos como o indivíduo ocupacionalmente exposto, de fato a exposição do indivíduo ocupacionalmente exposto está sujeita à limitação de dose. Princípio da limitação de dose. Agora, se eu estou falando do
indivíduo, como pessoa, como paciente, aí essa afirmativa está errada, porque, como acabamos de ver na letra C, o limite de dose não se aplica às exposições médicas. Por fim, letra E, deve haver balanceamento entre a severidade da condição a ser tratada e a possibilidade de ocorrência de efeitos estocásticos e não estocásticos. Isso aqui seria pesar o risco versus o benefício da utilização da radiação ionizante para aquela situação. E isso corresponde ao princípio da justificação. Sendo assim, o gabarito da nossa questão de número 6 será a letra B. Esse princípio, o princípio da otimização, deve nortear todas as etapas do uso médico da radiação. Portanto, questão número 6, gabarito, letra B. Questão número 7. Observe a figura a seguir. Outra característica da banca VUNESP é sempre trazer alguma imagem de exame para avaliação nas questões, ok? Bom, aqui nós temos uma imagem de duas radiografias em AP e perfil da região lombar, onde nitidamente nós vemos aqui que teve a utilização do meio de contraste. A gente consegue observar muito bem delimitado aqui a imagem contrastada. Essa imagem representa qual exame de imagem? Alternativa A, mielografia. Alternativa B, enema opaco, clíster opaco. Alternativa C, cintilografia óssea, coluna lombar. Alternativa D, esterossalpingografia. E alternativa E, angiografia abdominal. Bom, turma, a gente observa que é um exame da região da coluna lombar. A gente consegue ver muito bem as vértebras lombares. Aqui no perfil a gente vê inclusive o sacro. Portanto, sabendo disso, eu posso eliminar de cara a letra B, que fala que é um enema opaco. O enema opaco é um exame radiográfico contrastado do intestino grosso. Cintilografia óssea da coluna lombar, nós vemos também que não é, porque é uma imagem de uma cintilografia totalmente diferente de uma radiografia. A esterossalpingografia é um exame contrastado do colo uterino e das tubas uterinas, ou seja, do sistema reprodutor feminino, também não é o caso da questão, e muito menos uma angiografia abdominal. Portanto, nós apenas por eliminação, analisando a imagem, chegamos ao gabarito. De fato, é a letra A, é uma mielografia, um exame contrastado da medula espinhal. Portanto, questão número 7, gabarito, letra A. Questão de número 8. A imagem radiográfica abdominal simples fornece pouca informação sobre o sistema urinário, que se comunica com as outras estruturas de tecido mole da cavidade abdominal. Por isso, para visualizar a porção interna do sistema urinário, utiliza-se o procedimento denominado urografia excretora. Ela é realizada com a administração de um contraste venoso e são realizadas imagens do sistema urinário. Sobre a rotina da urografia excretora, é correto afirmar que é realizado um nefrograma após a administração do contraste, uma imagem, alternativa A, após 5 minutos em posição oblíqua posterior direita e oblíqua posterior esquerda e pós-miccional. Letra B, de 10 a 15 minutos em posição supina AP e pós-miccional. Letra C, após 5 minutos em posição oblíqua posterior direita e oblíqua posterior esquerda. Uma de 10 a 15 minutos em posição oblíqua posterior direita e oblíqua posterior esquerda. Uma após 20 minutos em posição AP e pós-miccional. Letra D, após 5 minutos em posição supina AP. Uma de 10 a 15 minutos em posição supina AP. Uma após 20 minutos em posição oblíqua posterior direita e oblíqua posterior esquerda e pós-miccional. Alternativa E, AP do abdômen em ortostase, AP abdômen decúbito dorsal e PA de tórax. Turma, sobre a urografia excretora, é realizado um nefrograma após a administração do contraste e uma imagem após 5 minutos em posição supina AP, uma de 10 a 15 minutos em posição supina AP, uma após 20 minutos em posição oblíqua posterior direita e oblíqua posterior esquerda e uma pós-miccional. A rotina básica, tá? Para a urografia excretora, conforme podemos verificar, aqui a referência é o Bontrager, 8ª
edição. Portanto, questão de número 8, gabarito, letra D. Questão número 9. Marque a alternativa em que o nome do método é a incidência de crânio em PA com o raio central 15 graus caudais, centralizado saindo no násio. Alternativa A, método de Towne. Alternativa B, método de Taylor. Alternativa C, método de Waters. Alternativa D, método de Hertz. E alternativa E, método de Caldwell. O gabarito da nossa questão de número 9, turma, é a letra E, é o método de Caldwell, que é uma incidência póstero-anterior axial de crânio, onde nós teremos o raio central angulado 15 graus com a long linha optomeatal perpendicular ao receptor de imagem e o raio saindo na região do násio. Portanto, questão 9, gabarito, letra E. Questão número 10. Marque a alternativa que corresponde ao método para visualizar espaços articulares fêmoro-tibiais dos joelhos demonstrados para possível degeneração cartilaginosa ou outras patologias da articulação dos joelhos. O exame é bilateral, incluindo na mesma exposição e imagem para comparação com espaços articulares e fossa intercondilar demonstrados. Alternativa A, método de Jones. Alternativa B, método bilateral de Merchant. Alternativa C, método de Taylor. Alternativa D, método de Judet. E alternativa E, método de Rosenberg. A nossa questão número 10, turma, traz como gabarito a letra E, o método de Rosenberg. É um exame bilateral para avaliação dos joelhos, especificamente para visualização dos espaços articulares fêmoro-tibiais dos joelhos. É utilizado para demonstração e avaliação de possível degeneração cartilaginosa ou outras patologias que possam ser visualizadas na articulação dos joelhos. Questão número 10, gabarito, letra E. Questão número 11. As bases físicas da produção da imagem mamográfica são semelhantes às das radiografias comuns, com algumas peculiaridades. Em relação às bases físicas da produção da imagem mamográfica, julgue as afirmativas abaixo. Alternativa A. Os raios-x característicos do ródio têm maior energia e penetração que os produzidos pelo molibdênio. 2. Filtros são utilizados para atenuar seletivamente o espectro do feixe de raios-x e são feitos de molibdênio, ródio, alumínio ou zinco. 3. A grade é outro importante componente para a formação da imagem de mamografia, porque aumenta a radiação espalhada e, consequentemente, melhora o contraste da imagem. E 4. Quanto maior a espessura da mama, menor a radiação espalhada. Qual ou quais afirmativas estão corretas? Alternativa A, apenas a 4. Alternativa B, apenas 1 e 2. Alternativa C, apenas 2 e 3. Alternativa D, apenas 1. E alternativa E, apenas 3 e 4. A nossa questão de número 11, turma, traz como gabarito a letra D. Apenas a afirmativa 1 é verdadeira, quando diz que os raios-x característicos do ródio têm maior energia e penetração que os produzidos pelo molibdênio. Quando no número 2, na afirmativa 2, diz que os filtros são utilizados para atenuar seletivamente o espectro de raio-x e são feitos de molibdênio, está certo conforme literatura, Biasoli, segunda edição. O ródio está certo conforme literatura, o alumínio também está certo, porém o zinco está errado. O metal correto é o cobre. Na terceira afirmativa, quando diz que a grade, aqui nós estamos falando da grade antidifusora, ela não aumenta a radiação espalhada, pelo contrário, ela absorve a radiação espalhada e aí sim melhora o contraste da imagem. E a quarta, quanto maior a espessura da mama, maior será a radiação espalhada. São diretamente proporcionais e não inversamente proporcionais, como foi colocado aqui. Portanto, questão número 11, gabarito, letra D.
Questão número 12, uma questão com imagem. Analise a imagem abaixo e assinale a alternativa correspondente. É uma característica da banca, tá? Cobrar questões com imagem, então já fiquem de olho. Essa imagem aqui corresponde a corte coronal, o número 8 demonstra o útero. Letra B, corte sagital, o número 8 demonstra bexiga. Letra C, corte coronal, o número 8 demonstra bexiga. Letra D, corte coronal, o número 1 demonstra o fígado. E letra E, corte sagital, o número 1 demonstra o fígado. Aqui nós vemos, pessoal, região de abdômen e pelve, né? E observamos que, primeira coisa, é um corte coronal ou sagital, que foram as alternativas dadas. Nitidamente vemos que é um corte coronal, nós estamos vendo numa vista frontal a imagem, né? Então, se é um corte coronal, eu já posso eliminar duas alternativas. Aqui eu tenho duas que me traz o número 8 para análise e tenho apenas uma que me traz o número 1. Muito provavelmente a resposta vai estar entre A e C, então de cara eu já vou buscar uma forma de eliminar aqui a letra D. Aqui está me falando que o número 1 corresponde ao fígado, mas o fígado é essa estrutura aqui de cima, ó. Então eu sei que o número 1 não está no fígado, portanto eu também posso eliminar a letra D. Restou o número 8, que na letra A fala que é o útero e que na letra C fala que é a bexiga. Olhando bem a imagem, fazendo a análise, a gente vê que claramente se trata da bexiga. Portanto, a nossa questão de número 12 traz como gabarito a letra C. Nós estamos visualizando aqui um corte coronal e a estrutura que estava representada pelo número 8, de fato, representa a bexiga. A questão número 12, gabarito, letra C. Questão número 13 também, uma imagem de tomografia. Analise a imagem abaixo e assinale a alternativa correspondente. Alternativa A, corte axial, o número 5 demonstra o rim direito. Letra B, corte axial, o número 5 demonstra o rim esquerdo. Letra D, corte coronal, o número 5 demonstra o rim esquerdo. Letra D, corte axial, o número 1 demonstra o fígado. E letra E, corte axial, o número 5 demonstra o baço. Primeira coisa, vamos eliminar pelo corte. Nós vimos aqui, temos 4 alternativas afirmando que é o axial e só uma afirmando que é um coronal. E é a primeira que nós vamos eliminar. Por quê? Aqui nós estamos tendo uma vista ínfero-superior, então trata-se de um corte axial. Bom, o número 1 demonstra o fígado, pessoal. Olha só, o número 1 está demarcando esse pedacinho aqui. E assim como na outra imagem, a gente tem bem claro aqui a estrutura do fígado, que não é o que está assinalado pelo número 1. Portanto, eu também já posso eliminar. Olha só, turma, aqui no cantinho tem um D, representando o lado direito. E aqui o número 5, está colocado como letra A, demonstra o rim direito, e como letra B, demonstra o rim esquerdo. Se esse é o lado direito, o número 5 está aqui, independente se essa estrutura é o rim ou não, com certeza não pode ser o rim direito. E agora resta apenas a gente saber, já sabemos que é um corte axial. O número 5, ele está me mostrando o rim direito, ou ele está me mostrando o baço, pessoal? Questão número 13, gabarito, letra E. O número 5 está representando aqui o baço, e nós tínhamos uma imagem em corte axial, portanto, corte axial, o número 5 demonstra o baço, e aquele outro lá, o número 1, que foi sugerido ser o fígado, na verdade está representando o duodeno. Questão número 13, gabarito, letra E. Questão 14, o sistema responsável pelo gerenciamento das tarefas administrativas de um serviço de radiologia, como agendamento dos exames, elaboração dos laudos e controle dos exames radiológicos, é denominado alternativa A, PACS, alternativa B, DICOM, alternativa C, RIS com H, alternativa D, RIS com R e alternativa E, o Workstation. Turma, o gabarito da nossa questão de número 14 é a letra D, o sistema RIS com R, afinal nós estamos falando de um serviço de
radiologia. Eu trouxe as definições aqui para facilitar a memorização de vocês, tá bom? O PACS, ele é uma sigla que deriva da descrição em inglês Picture, Archive and Communication System, sistema de comunicação e arquivamento de imagem. O PACS, ele é o programa que permite o arquivamento e o compartilhamento das imagens médicas. Essas imagens, elas são salvas e são compartilhadas através de um protocolo. Ela tem um padrão, que é o padrão DICOM, que também é uma sigla derivada de uma terminologia em inglês, que é o Digital Imaging and Communications in Medicine, que é um conjunto de normas para tratamento, armazenamento e transmissão de informação médica num formato eletrônico, ou seja, um protocolo. O RIS com H é a sigla para Sistema de Informação Hospitalar. É o sistema com funcionalidade que vai facilitar o acesso, a manipulação e o gerenciamento de informações hospitalares, como, por exemplo, prontuário do paciente. Já o RIS com R deriva da descrição Sistema de Informação de Radiologia, que é um sistema com funcionalidades que facilitam o acesso, a manipulação e o gerenciamento de informações específicas do setor de radiologia, como, por exemplo, as imagens e os laudos dos pacientes. Certo, turma? Workstation é a estação de trabalho, é onde a gente vai poder trabalhar a imagem, fazer o seu pós-processamento. Dando sequência à questão de número 15, existem vários fatores que influenciam a qualidade de uma imagem digital. Assinale a opção que indica a quantidade de pixels que compõem uma determinada matriz digital. Alternativa A, modulação da função de transferência. Alternativa B, resolução espacial. Alternativa C, rendimento quântico. Alternativa D, relação sinal-ruído. E alternativa E, latitude. O gabarito da nossa questão de número 15, turma, é a letra B, tendo como referência o Biasoli segunda edição, que traz a seguinte descrição. A resolução espacial é definida pela quantidade de pixels que compõem uma determinada matriz digital, ou seja, pelo número de pixels por milímetro. Aproveitando para fazermos uma rápida revisão sobre as demais alternativas. A modulação da função de transferência, que também é conhecida pela sigla MTF, mede a capacidade dos detectores de produzir o sinal de entrada, ou seja, a conversão dos valores de contraste do objeto em níveis de intensidade de contraste, escala de cinza, na imagem, ou seja, o contraste da imagem. O rendimento quântico corresponde à eficiência do detector digital em converter a energia do feixe de radiação incidente em sinais elétricos, ou seja, a proporção dos fótons de raios X incidentes que contribuem para a formação da imagem. A latitude ou faixa dinâmica corresponde ao intervalo de exposição de um detector aos raios X em que uma imagem radiográfica digital de boa qualidade pode ser obtida. Quanto maior a latitude, maior será a escala de densidades que poderá ser visualizada. E por fim, a relação sinal-ruído descreve a relação entre o valor médio do sinal dos pixels da região de interesse e a variação em torno dela. Uma maior relação sinal-ruído determina uma imagem radiográfica digital de melhor qualidade. Dando sequência, turma, nossa questão de número 16. Os efeitos biológicos das radiações variam de acordo com o tipo de radiação ionizante e dependem da qualidade da radiação e das condições de irradiação. A síndrome aguda da radiação, que se manifesta por sinais hematológicos, gastrointestinais e cerebrovasculares e é provocada por uma irradiação global aproximadamente homogênea, é classificada segundo o tipo de efeito biológico em alternativa A, genética, alternativa B,
estocástica. Alternativa C, hereditária. Alternativa D, carcinogênica. E alternativa E, determinística. Turma, observe que o próprio enunciado, mais uma vez, nos direciona para o gabarito da questão. Ele está falando aqui sobre uma síndrome aguda da radiação, provocada por uma irradiação global, aproximadamente homogênea. Então aqui a gente já tem uma noção de uma alta dose de radiação que certamente já extrapolou ali diversos limiares, provocando sinais hematológicos, gastrointestinais e cerebrovasculares. Então nós estamos falando aqui de um efeito determinístico, pessoal. E eu trouxe uma rápida revisão para vocês sobre os efeitos radiobiológicos. Os efeitos estocásticos e determinísticos são dois tipos de efeitos biológicos que podem ocorrer como resultado da exposição à radiação ionizante. A diferença fundamental entre eles está na relação entre a dose de radiação recebida e a probabilidade de ocorrência do efeito. Em resumo, os efeitos determinísticos estão diretamente relacionados à dose de radiação e, para sua ocorrência, é necessário ultrapassar um determinado limiar de dose de exposição, enquanto para a ocorrência dos efeitos estocásticos não existe um limiar de dose a ser excedido. São efeitos probabilísticos e sua gravidade não está relacionada com a dose. Os efeitos radiobiológicos podem receber denominações em função do valor da dose e forma de resposta, em função do dano, nível orgânico atingido e em função do tempo de manifestação. Em função da dose e forma de resposta, são classificados em estocásticos e determinísticos. Em função do nível de dano, são classificados em somáticos e genéticos. E em função do tempo de manifestação, são classificados em imediatos e tardios. Questão 17. Para afastar o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, TEP, o tipo de exame que é utilizado para o estudo das artérias e das veias pulmonares é a alternativa A, tomografia computadorizada de alta resolução. B, tomografia computadorizada de tórax. C, tomografia computadorizada em expiração. D, angiotomografia. E E, broncoscopia virtual. Turma, dentre as opções apresentadas, aquela que é indicada para avaliação das artérias e das veias pulmonares, principalmente para avaliação de um possível diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, é a angiotomografia, que é um exame que combina as técnicas de tomografia computadorizada e angiografia, permitindo o estudo detalhado de veias e artérias. O procedimento ele é não invasivo e ajuda no diagnóstico de doenças do sistema circulatório. No caso da angiotomografia computadorizada arterial pulmonar, o exame avalia as artérias que promovem o fluxo sanguíneo pulmonar, principalmente o tronco pulmonar e as artérias pulmonares. Questão número 17, gabarito, letra D. Questão 18. Nos equipamentos de ressonância magnética existe um sistema de refrigeração interno à base de gás hélio e sua quantidade deve ser verificada periodicamente. Caso haja uma perda diária de hélio maior do que o que é esperado para o equipamento, pode ocorrer. Alternativa A, quente. Alternativa B, excesso de magnetização. C, curto-circuito nas bobinas. D, desgaste do gradiente. E E, falhas nas reconstruções das imagens. O gabarito da questão de número 18, turma, é a letra A. O quenching é um procedimento de segurança em ressonância magnética que provoca a libertação do hélio e, consequentemente, a interrupção do funcionamento do campo magnético. Isso pode ocorrer devido a alguma falha no equipamento ou de forma voluntária numa situação de emergência. O quench manual deve ser ativado apenas em situações críticas, pois pode causar danos irreparáveis às bobinas do magneto e acarretar em custos elevados à instituição no que diz respeito ao reabastecimento do hélio. Questão de número 19.
A tomografia computadorizada para guiar procedimentos invasivos como biópsias, drenagens e ablações foi um grande avanço, evitando a realização de cirurgias de grande porte que poderiam aumentar a morbidade e mortalidade do paciente. Assinale a opção que apresenta o motivo pelo qual, após a realização do procedimento, é realizada uma nova aquisição de dados da região que foi submetida ao procedimento intervencionista. Alternativa A. Verificar o correto posicionamento da agulha de biópsia. Alternativa B. Avaliar possíveis complicações. Alternativa C. Promover a irradiação adequada da região. Alternativa D. Determinar o tamanho da lesão. E alternativa E. Finalizar o exame em outra posição, como por exemplo, decúbito ventral. Turma, muita atenção para o nosso enunciado. Ele coloca o seguinte: após a realização do procedimento, é realizada uma nova aquisição. Na aula ao vivo, muitos alunos responderam letra A, que a banca já te induz a responder. Sempre a banca coloca ali na letra A o que ela quer que você responda, nessas questões que tem pegadinhas, né? Tá o seguinte: verificar o correto posicionamento da agulha de biópsia. Por que eu vou verificar o correto posicionamento após realizar a biópsia? Não faz sentido, né, turma? O gabarito da questão 19, de fato, é a letra B, avaliar possíveis complicações. Vou dar um exemplo. Durante o tempo que eu trabalhei no Hospital do Câncer, várias e várias vezes eu acompanhei procedimentos de biópsias guiadas por tomografia computadorizada. Muitas delas na região de tórax. Avaliação de fazendo ali biópsia da mama e também biópsia do pulmão. Por que a gente fazia uma imagem depois? Imagina o seguinte: você vai perfurar ali o pulmão para pegar uma parte ali, um pedacinho para biopsiar. Há um risco enorme, por exemplo, do paciente ter uma complicação, como por exemplo um pneumotórax. Então, depois de todo o procedimento, a gente faz mais uma imagem para descartar essa possibilidade, para ver se o paciente está bem, se não teve nenhuma complicação com o procedimento, certo? Portanto, questão 19, gabarito letra B. E para fecharmos com chave de ouro, nossa questão de número 20. A CPRE, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, é um procedimento que avalia os ductos biliares intra- e extrahepáticos e pancreáticos em casos de coledocolitíase ou tumores, por exemplo. Assinale a opção que indica o posicionamento a ser utilizado quando se quer obter imagens que projetem os ductos biliares para longe da coluna vertebral. Alternativa A, póstero-anterior. Alternativa B, antero-posterior. Alternativa C, oblíqua. Alternativa D, perfil. E alternativa E, tangencial. O gabarito da nossa questão de número 20, turma, é a letra C, posição oblíqua. Eu trouxe a definição do procedimento aqui de acordo com a literatura Biasoli, segunda edição. A CPRE é o estudo radiológico das vias biliares e ou pancreáticas feito em conjunto com o exame endoscópico. A parte radiológica do estudo é realizada com radioscopia e intensificador de imagem, com o paciente sedado e posicionado em oblíqua anterior esquerda. E aqui a literatura traz toda a descrição do procedimento para a realização desse exame. Portanto, questão 20, gabarito letra C. E assim, nós finalizamos mais um gabarito comentado em nosso curso preparatório, como de costume, trazendo uma frase com muito carinho para a sua reflexão. A única pessoa com a qual você pode se comparar é com você mesmo no passado. Desejo a todos vocês bons estudos, fiquem todos com Deus, um grande abraço e vamos juntos em busca da aprovação.